Olá, vai começar mais uma apresentação do portal Territórios de Movimento. Sou Francisco Pontes Miranda Ferreira, jornalista e geógrafo, mestre em Sociologia e Antropologia pela UFRJ e atualmente estou realizando doutorado no programa de pós-graduação em Meio Ambiente da UERJ, terminando a especialização em Desenvolvimento Territorial na UERJ de Teresópolis. Atualmente estou trabalhando com territorialidades socioambientais, especificamente com a necessidade de uma visão complexa da questão do saneamento. Nós estamos acostumados a tratar saneamento apenas com seus 4 elementos básicos, que são água, esgoto, lixo e drenagem. No entanto, geralmente nem esses 4 elementos são tratados de forma sistêmica e dinâmica, geralmente são tratados isoladamente, que isso prejudica muito a visão do saneamento como um todo. Além disso, esses 4 elementos são tratados sem outros elementos que são essenciais também para a questão do saneamento. Por exemplo, não podemos pensar em saneamento sem florestas. Não existe produção de água sem florestas. Não podemos pensar em saneamento sem toda a questão das ocupações irregulares, nas encostas de Teresópolis, por exemplo, e nas beiras de rio de Teresópolis, por exemplo. Não podemos pensar em saneamento sem saúde pública, sem os gastos que a gente tem, porque o trabalhador fica ausente, porque está com doenças de origem hídrica. Ou seja, o saneamento exige uma visão muito complexa, uma visão total. Não adianta a gente ter soluções isoladas. Outro grande problema que a gente tem é que você tem vários instrumentos de ordenação territorial e eles não se dialogam. Então você tem, por exemplo, o plano de bacia, você tem, por exemplo, o plano de manejo das unidades de conservação, você tem o plano diretor dos municípios, você tem as leis de uso e parcelamento de solo e não há um diálogo, essas leis estão isoladas. Ou seja, na verdade, a lei que devia unificar, o instrumento que devia unificar tudo isso é o plano de bacia hidrográfica. Ou seja, porque o plano de bacia hidrográfica ele está dentro do princípio que a bacia hidrográfica é a base do planejamento territorial. Qual é a consequência disso tudo? Dessa falta, dessa visão isolada, dessa falta da visão sistêmica? São territorialidades socioambientais em que você tem desigualdades sociais e conflitos sociais. Ou seja, a gente vê nitidamente que as populações mais pobres ficam nas regiões mais degradadas, nas regiões com maior risco de deslizamento e de enchentes. A gente vê que as comunidades mais pobres, o atendimento de saneamento, o atendimento de abastecimento de água, o atendimento de coleta de lixo é totalmente insuficiente. E você vê a questão dos resíduos sólidos, por exemplo. Ainda trabalhamos com a mentalidade de aterro sanitário. O aterro sanitário de Teresópolis, por exemplo, já esgotou, já virou um lixão. E aterro sanitário já é um conceito ultrapassado, porque o que se tem que trabalhar hoje é com a redução do lixo, é com a reciclagem do lixo, é com o reaproveitamento, é com a geração de energia. Ou seja, não há uma visão total. E o que acontece? O lixo acaba sendo o quê? Depositado nas áreas mais pobres, nas áreas carentes. Então, o que a gente nota aí? A questão do saneamento está diretamente ligada com a questão do território. Territórios socioambientais degradados ou não degradados, de luxo, territórios socioambientais de injustiças sociais, territórios socioambientais acabam sendo forjados pela questão do saneamento. Ou seja, precisamos nos aperfeiçoar, nos aprofundar nessa discussão e ver quais são as consequências de um projeto de saneamento carente, mal feito, incompleto, linear e não complexo, e quais são as consequências no território desse tipo
de projeto. Ou seja, é um assunto muito quente, um assunto muito interessante e um assunto que envolve diretamente a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. Estou à disposição para conversarmos mais sobre o assunto. Muito obrigado.